Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Semana começando aqui no Investidor em Foco, mês de maio também começando. Hoje é dia 3 de maio de 2021, dia de projetar essa semana, falar da agenda e das perspectivas para os próximos dias e para esse mês também, porque tem bastante coisa programada já para essa semana, né, Kleber? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas as pessoas estão nos ouvindo, né? E cada vez mais dinâmico isso, né, com as pessoas em um horário utilizando para se atualizar, para pegar informação. Então a gente tem que realmente ver qual que é o momento para dar o oi para as pessoas. Então, ótimo. Quem acorda às 5 da manhã, para mim, ainda é madrugada, porque eu não acordo às 5 da manhã. Mas sei que tem muita gente que é adepta a essa prática. Então, né? Vamos contemplar. Eu tento, estou conseguindo tenta? Ali, 6h30, 6h20, eu já estou de pé, agora às 5 eu já tentei, é difícil, 5 é complicado. Eu acordo às 7h10 para levantar perto das 7h30, eu tenho esse sério problema de conseguir acordar de verdade, aí levanto da cama e vou seguir a vida. Vamos torcer para que quem acorde animado sejam os mercados nesse mês de maio, né, Rê? Oremos. Como é que está acordando o mercado nessa segunda? Agora é 10h31. Então, a gente tem, nesse momento agora, né, a abertura dos mercados lá nos Estados Unidos, né, uma expectativa de um dia mais positivo, pelo menos os índices futuros nos mostram aqui, né, subindo ali próximo de 0,5%, né, os principais índices por lá. S&P 500, Nasdaq, né? E a gente vem na mesma toada aqui, por enquanto, no mercado local, também abrindo um pouco positivo, né? A gente fala um pouco que a gente teve uma semana até que razoável, né? No fechamento do mês. O mês passado foi um mês positivo para a maioria dos mercados, mas sexta-feira foi um dia um pouco mais difícil, né? A gente tem uma abertura um pouco melhor e a gente fica aí na expectativa de como é que vai ser esse mês de maio, que vai ser muito importante em relação a números, indicadores e dados aí, principalmente de retomada de atividade global e aqui também, né? Pois é, começando por aqui, Kleber, essa semana temos reunião do Copom. Queria saber de você se a gente deve esperar uma sequência de altas na taxa básica de juros, ou se ainda o foco vai ser mais inflação do que necessariamente a alta da Selic? A gente já tem aí o mercado esperando, né, que a gente tenha uma continuidade, né, da questão da política monetária que já foi anunciada na última reunião, que veio na última ata, né? A gente até tem ali uma cautela do mercado, né, que foi o que mexeu um pouquinho com o final da semana passada em relação a cautela no sentido de vamos aguardar um pouco mais, principalmente no mercado de renda fixa, para ver o posicionamento, né, do Banco Central na quarta-feira, né, quando ele anuncia principalmente a decisão, que é amplamente esperada, de alta de 0,75, porque foi o que já sinalizaram, né, tanto na última reunião quanto depois nas outras falas também que a gente acompanhou aí dos líderes do Banco Central, tanto o Roberto Campos Neto, né, quanto o Fábio Kanzuki e outros, né, que já vieram colocando que provavelmente essa é a alta que a gente deve ter, mas o comunicado aonde vai apresentar, né, as avaliações em relação à inflação, o comportamento, né, de cada um dos setores e o quanto ele tem pressionado, né, cada um deles, os níveis de inflação e qual o comportamento que o Banco Central vai ter em relação a isso, se mantém exatamente como a última ou se ele muda um pouco esse posicionamento, e a gente vai apresentar isso para os nossos ouvintes assim que sair essa decisão, né, na quarta-feira, na quinta, a gente já vem com, exatamente, com um podcast aqui junto com o pessoal de economia aqui do banco, fazendo essa avaliação que vai ser muito importante para a gente saber qual o rumo, né, que a gente deve ter, principalmente olhando daqui para o final do ano, né? Então, até lembrando para o investidor, a nossa projeção aqui é de 5,25 de Selic, lembrando que ela está em 2,75,
então a gente vai ter altas relevantes mediante a análise que a gente tem daqui até o final do ano, né? Perfeito. Bom, saindo um pouco do Brasil, Kleber, já que hoje é segunda-feira, o mercado asiático já fechou essa segunda-feira, só que fechou em baixa, com o crescimento, principalmente dos casos de Covid na Índia, que preocupa muito os mercados globais. A gente já falou um pouco aqui de países que estão tentando ajudar na questão de melhoria das políticas, não, mas das ações de combate à pandemia na Índia, também por causa de preocupação com a questão sanitária, falta de equipamentos, casos crescendo demais. Isso continua sendo um ponto de grande atenção, principalmente para os países dos arredores, né, Kleber? Muito, Rê. A gente já conversou até bastante sobre esse ponto aqui e ele continua muito no radar das autoridades, né, tanto asiáticas quanto globais, né, pelo nível de risco que se tem por uma população tão grande, né, e os problemas que a gente pode ter em relação a uma disseminação mais forte daquela que a gente já vem acompanhando na região. Primeiro fica aqui, obviamente, né, o nosso sentimento de que se recuperem o mais rápido possível e saiam dessa situação até pela vida das pessoas por lá, mas economicamente isso pode sim trazer impactos e atrapalhar a retomada de países vizinhos e outras regiões por ali. Então, isso é algo que ainda não teve um impacto direto, vamos chamar assim, nos mercados globais. Isso não trouxe para o investidor nenhum reflexo no qual ele precise se preocupar até este momento, mas é algo que, primeiro pelo lado social, pelo lado humano, a gente tem sim que se preocupar, né, e olhar para as pessoas lá, pelo menos na tentativa de ver o que é que grandes países como já vem se movimentando podem fazer para ajudá-los, né, e também para que isso se, pelo menos, estanque o mais rápido possível para não trazer reflexos também para a economia como um todo. Boa. Bom, Kleber, para a Europa saíram resultados como o PMI da zona do euro. Veio bom, veio ruim? Então, apesar dele ter subido ao patamar recorde, né, ele ficou um pouquinho abaixo do que se esperava, né? Ele bateu ali 62,9 pontos em abril, o que é muito bom, pensando, lembra, que a linha, né, para mostrar que uma região está avançando, o PMI precisa estar acima de 50 pontos, então ele está bem acima disso, mas mostrou ser um pouquinho mais fraco do que o mercado estava aguardando, mas não foi um dado ruim, né? E a gente teve na Alemanha, sim, já um PMI industrial que surpreendeu um pouquinho negativamente, apesar de continuar bem em termos de nível, de patamar de avanço, ele veio um pouco abaixo também do que o mercado esperava. E a gente tem uma semana recheada de indicadores, tanto aqui como em outros países. Por aqui temos indicadores e CPI da Covid na agenda da semana, né, Kleber? A semana tem, toda a primeira semana, né, os primeiros dias, né, do mês, ele vem com uma série de baterias de indicadores super importantes, né? Esse ainda coincide que a gente tem, além de tudo, o Copom aqui também no mercado local. Falando um pouquinho da agenda internacional primeiro, né, a gente vai ter discurso importante hoje, né, do Federal Reserve, né, do Jerome Powell, que vai falar hoje à tarde, e tem também, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, vai sair o PMI industrial também dos Estados Unidos, né, falando também de investimentos em construção por lá, a gente vai saber qual que é o nível, né, de recuperação desse mercado, e PMI global sai ao meio-dia, ou seja, então, discursos que a gente tem de importantes dirigentes do Fed, mais do Powell, mais todos esses indicadores, devem mexer aí com o mercado ao longo do dia, que por enquanto, como a gente falou no comecinho aqui, segue positivo, e essas falas, mais esses dados, podem ajudar a reforçar esse resultado positivo do dia, né, e abertura do mês, como também pode acabar trazendo algum impacto dependendo do que for divulgado, tá? A gente e já essa tem semana ainda tem dados sobre emprego nos Estados Unidos, né? Tem sim. Na sexta-feira a gente tem, como toda primeira sexta-feira do mês, né, o payroll, né, dando os dados de crescimento de emprego, né, ou de retração, no caso, né, se a gente tem a expectativa, ela é positiva para esse dado que vai sair no mês de maio. Tem balança comercial dos Estados Unidos, que vai sair amanhã junto com o PMI industrial do Reino Unido. Esse PMI do Reino Unido pode ser um indicador bem interessante para a gente avaliar, porque a gente sabe da velocidade
que a gente tem do Reino Unido à frente na saída da questão de mobilidades e restrições em relação a várias outras regiões, né, Rê? Então, vai ser um dado bem interessante para a gente avaliar como é que eles seguem. A gente ainda tem mais PMI composto da zona do euro na quarta-feira, junto com a Alemanha, né? E também, antes do payroll de sexta-feira, lembrando os investidores, né, Rê, a gente já tem na quarta-feira o relatório ADP de empregos, que dá, né, a sinalização do setor privado, como é que anda por lá. Então, muita coisa para acontecer, né? Além de PMI composto da China, que ainda sai essa semana, né? Decisão de política monetária no Reino Unido, e tudo isso se soma ao que a gente ainda tem por aqui também no Brasil, que não é pouca coisa, né? Dá um spoiler aí para a gente, então, para nossos ouvintes e nossas ouvintes acompanharem. Não, assim, a gente não quer ser repetitivo na sigla, mas tem também o PMI aqui do Brasil, né, que vai sair para a gente, o PMI industrial, né, e a atividade doméstica, aonde a gente vai conseguir ver como que se comportou, né, no mês de abril, né, um mês que ainda sofreu bastante com restrições de mobilidade por aqui, né, e que começa do final do mês agora para principalmente o mês de maio, uma retomada melhor de diversos setores que voltam à sua atividade. Alguns ainda com restrições de horários, né, mas pelo menos não uma paralisação total. E a gente vai ter também balanços corporativos saindo, né, essa semana, como destaque para o próprio Itaú Unibanco, tá? PetroRio, Bradesco, e a gente tem outras grandes companhias como Braskem, Copel, Ultrapar, Ambev, Azul, Banco do Brasil, e a própria B3, né, entre outras empresas que têm muita relevância no índice Bovespa, divulgando seus resultados do primeiro trimestre. Muito bom, Kleber. Queria só dividir com vocês uma coisa muito legal que eu estava lendo agora de manhã. Tem uma matéria no Valor Invest falando sobre o crescimento do interesse dos brasileiros por investimentos. Olha e só. Aí eles, muito legal, né? Eles também colocam que nos últimos 2 anos o número de investidores na Bolsa saltou 240%, e 157% foi o crescimento nos últimos 2 anos de pessoas investindo no Tesouro Direto. Dados aí da B3, que o Valor Invest trouxe. Eles estão comemorando os 2 anos do Valor Invest, só que aí eles trazem todo um panorama do quanto o assunto investimento está crescendo para o brasileiro, e eles colocam que, ao lado de BBB 21, educação financeira é a palavra mais buscada. Olha só que curioso. É curioso porque é uma coisa realmente que não tem nenhuma ligação com a outra, né? Acho que a única ligação que tem é assim, quero ficar milionário, né? Então, só se for talvez, essa, né? Mas para ficar milionário com o BBB, tem que ir lá para ficar milionário com o BBB talvez seja até um pouco mais difícil, né? Nas possibilidades do que com o mercado financeiro. Mas brincadeiras à parte, é muito bom ver isso, né? É muito bom ver esse desenvolvimento, né? Não, e é muito legal ver que as pessoas estão despertando para esse assunto, e não só falar só de investimento, né, Kleber? Porque uma coisa que a gente sempre tenta trazer aqui é que falar de investimento tem que falar antes de educação financeira, de planejamento financeiro, da relação da pessoa com o dinheiro, para que ela consiga tratar da forma correta os seus investimentos, né? Não adianta simplesmente vou lá, pego meu dinheiro e jogo todo num lugar, se eu não trabalhei todo esse outro lado dentro da minha vida como um todo. Então é legal saber disso. E sobre essa relação das buscas, vai ver que a pessoa olha o BBB, pensa no milhão e pensa, tá, e aí, como é que eu faço para conseguir chegar no milhão, né? A pessoa já conseguiu entrar, ganhar e tem que agora, né, cuidar do dinheiro, né, naquele momento ali que ela está fazendo. Mas a gente vê isso como um grande avanço, e até convidamos aí, para quem não ouviu, né, o episódio que a gente fez na última quinta-feira, depois lembra o número, por favor, junto com o Emílio Murano, né, falando de educação, né, da situação da educação no Brasil hoje em dia. Sim, a gente bota o link aqui na descrição.
Sem dúvida que a gente tem aí um desenvolvimento muito grande ainda a se fazer no Brasil, na educação como um todo, e parte desse desenvolvimento é incluir, a partir do momento que a gente tiver realmente um currículo diferente, uma base diferente, a educação financeira, para que desde pequeno, né, as pessoas, né, as crianças, os adolescentes tenham esse conhecimento e essa consciência, dentre várias outras que são muito importantes também, como ele apresentou para a gente, para que ela saiba como se planejar, como cuidar, né, daquilo que ela tem de objetivo na vida e como lidar melhor com a sua relação com o dinheiro, com as finanças, né, e isso vai fazendo com que a sociedade evolua naturalmente. A gente já teve um primeiro movimento muito importante, que foi uma redução de juros para níveis que a gente nunca tinha vivido, que fez as pessoas procurarem novas alternativas para poderem melhorar o rendimento do seu patrimônio, né? Então, isso foi um primeiro passo, mas se não tiver a educação financeira andando em paralelo e se desenvolvendo, você sempre vai ter mais dificuldade de que as pessoas queiram se relacionar e entrar de fato nesse mercado, né? Então, muito boa essa informação que mostra que pelo menos a procura, né, das pessoas por isso tem crescido e já é um grande passo, né? Muito bom. Muito legal, né? Que bom saber disso, fico bem contente e aí dá mais vontade ainda da gente trazer coisa relevante aqui no podcast, né? Com certeza. Então tá, Kleber, começamos a semana, nessa terça tem aula do professor Martins sobre Estados Unidos. Quem se interessa pelo assunto, não perca, esta aula vai estar ótima, o professor já está aí fazendo todo o compilado de conteúdos para a gente trazer na aula. Então, Kleber, a gente se encontra amanhã. Combinado, Rê, muito bom estar aqui com vocês mais um mês, amanhã a gente está de volta junto com o professor e entender um pouco mais desse mercado norte-americano que a gente tanto fala aqui, né? Combinadíssimo. Esperamos vocês no episódio desta terça-feira. Até lá, cuidem-se, gente. Não vão esquecer da máscara, viu? A gente quer todo mundo com a gente aqui no próximo episódio. Combinado? Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.